você é meu aluno, fica aqui, presta atenção que você vai precisar desse conteúdo. Se você não é meu aluno, fica à vontade, é só você assistir esse conteúdo que é sobre as guerras médicas. E o que foi as guerras médicas? Ah, professora, foi a guerra entre os médicos? Não, não é a guerra entre os médicos. Você vai ver na sua página, se você é meu aluno, minha aluna, você vai ver na sua página 373 falando sobre as guerras médicas. E o que foi, afinal, professora, as guerras médicas? Na verdade, as guerras médicas não tem nada a ver com médico. Nesse momento aqui que nós estamos falando, ali por volta do século 6 a.C., nós estamos falando de guerras entre dois povos. Quem? O Império Persa estava ali dominando vários povos, então ele estava crescendo, ele estava se destacando. E nesse momento aqui, as polis, né, as cidades-estados da Grécia, né, cidades-estados gregas, começaram não, já estava no seu auge, todo mundo estava ali ganhando dinheiro, prosperando, enfim, evoluindo cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais. E o que o Ciro, o imperador, né, aquele que estava liderando o Império Persa, pensou? Não somente ele, mas outros também, como Xerxes, como o Dário também era foi um dos imperadores. Pensou o seguinte, o Ciro falou o seguinte: olha, a gente tem que conquistar também aquela cidade-estado grega ali. Vamos dar um jeito da gente conquistar? Porque se a gente conquistar, a gente vai ficar muito bem na fita, cara. A gente vai conseguir. E o que eles começaram a fazer? Começaram a invadir mesmo. Literalmente, os persas começaram a invadir as cidades-estados gregas. Atenas, Esparta, Licarnasso. Nós estamos falando aqui de Mileto também. Todas essas cidades-estados gregas estavam sobre o olhar do imperador. De qual? Do persa. O Império Persa. Conseguiram entender? Professor, as guerras médicas, então, foi uma guerra entre os persas e os gregos? Exatamente, anotou aí na sua apostila. Entre os gregos e entre os persas. Tudo tranquilo até aqui? Vamos continuar? Olha só, o Ciro, né, e o seu império, né, o seu exército, conseguiram conquistar algumas cidades-estados gregas, como por exemplo a Licarnasso. Mileto também foi conquistada. E as outras cidades, como por exemplo Esparta, Atenas, falou: o quê? Esse negócio tá ficando sério. Esse negócio tá ficando sério e a gente vai ter que dar um jeito. Então eles começaram a ficar com muito medo. E olha só outro detalhe. Na página 373 que vocês estão vendo aqui, os gregos começaram a chamar, né, eles chamavam esses persas de medos. Por isso que tem esse nome, as guerras médicas. É devido a esse nome que os gregos deram para os persas, né? Os medos, chamados medos. Na sua página 373 está explicando sobre isso. É só você ler com calma que você vai conseguir entender. Então, por isso que tem esse nome, medos. 3 batalhas foram realizadas nesse momento, essas 3 batalhas principais. Quais foram essas batalhas então? A primeira batalha, Maratona, ali por volta de 409 a.C., perdão, 490 a.C., Salamina, 480 a.C. e Plateia, 479 a.C. Então essas são as principais batalhas que começaram a acontecer, que aconteceram nesse momento aqui nas chamadas guerras médicas. No final das contas, né, os gregos, os persas, eles acabaram desistindo de conquistar os gregos, eles assinaram um tratado de paz ali. A gente desiste. Não quero mais saber de nada, não vamos atacar mais as cidades, vamos aqui assinar um tratado de paz. E acabaram fazendo esse tratado de paz entre os persas e os gregos e terminou por ali mesmo. Só que, porém, todavia, contudo, os gregos começaram a ficar com medo. Começaram não, eles realmente ficaram com medo. Não somente com o império dos persas, do Império Persa, como também outras. Será que vai acontecer outro tipo de invasão aqui? Então eles começaram a ficar muito inseguros, com muito medo de outro tipo de invasão. Então a Atenas é uma das que se destacou bastante nesse momento aqui, que conseguiu resgatar, por exemplo, a cidade de Mileto, que eles conseguiram resgatar das mãos do Império Persa. Falou o seguinte: olha, a gente vai ter que fazer alguma organização aqui pra gente conseguir ter alguma defesa maior, uma defesa bem organizada. E é isso que começou a acontecer. A chamada Confederação de Delos. Delos é uma ilha ali perto de Atenas. Eles começaram a se organizar
várias cidades-estados, né, várias cidades gregas ali, as polis, começaram a se organizar para tentar fazer esse tipo de resistência. Atenas começou a se destacar bastante. Por quê, professora? Se vocês acompanharam o raciocínio nas aulas anteriores, e se você é novo aqui, Atenas ela tem uma característica muito grande em embarcações. E esses barcos, esses navios que eles faziam, geralmente, alguns eram para especificamente para o comércio, mas outras eram para embarcações de guerras. Então eles tinham uma característica muito grande para conseguir vencer batalhas marítimas. Então Atenas começou a se destacar bastante, muito mesmo. E a partir desse momento que os gregos, né, Atenas e outras cidades-estados que estavam juntos ali expulsaram os persas, Atenas acabou se destacando bastante. Então, para vocês terem uma noção da importância desse momento da Confederação de Delos e de Atenas como destaque. Até que conseguiram entender? As guerras médicas, então, foi um conflito entre os persas e entre os gregos que resistiram a esse momento. Várias batalhas ocorreu e que eles conseguiram, no final das contas, assinar um tratado de paz para tentar amenizar. Os gregos, espertos como são, e eles não ficaram satisfeitos, não deixaram a situação ali ficar tranquila, eles fizeram uma organização para resistir qualquer tipo de ataque que o Império Persa poderia ocorrer, que é a chamada Confederação de Delos. É uma união entre as polis, ali Atenas se destaca para resistir qualquer tipo de invasão dentro das cidades-estados ali. É uma união entre elas. Até aqui, beleza? Na próxima aula a gente vai ver a consequência e o que aconteceu com Atenas, que acabou se destacando nesse momento. Ela se destacou e vocês vão ver que Esparta não gostou nada disso. Até mais, até a próxima aula. Tchau!